No episódio anterior, você viu o susto que passamos e as cachoeiras maravilhosas que visitamos, mas precisávamos seguir em frente. Além de instalar as placas solares, tivemos que arrumar as coisas que o vento levou. Antes de seguir viagem, precisamos agradecer pela quantidade de curtidas do último vídeo. Vocês entenderam que isso é importante e tem ajudado muito o canal. Aproveita para curtir esse vídeo agora. Porém, tiveram pessoas que perguntaram como que faz para curtir, então vamos dar uma rápida explicação. Se você está no computador ou no celular, logo abaixo do vídeo tem um sinal de joia para cima. Clica no sinal para cima e pronto, você curtiu o vídeo. De Šibenik a Rijeka são 120 milhas, porém fomos parando pelo caminho. Agora a gente está motorando para chegar até uma parte mais aberta, assim, de mar aberto, porque a previsão é de um ventinho fraco. O ventinho melhor vem amanhã, então como ainda falta bastante, a gente vai tentar pegar um ventinho hoje e amanhã tentar outro ventinho. Uma coisa bacana foi que ontem fez exatamente uma semana que a gente saiu de Montenegro. E aí eu me pergunto, o que vocês fazem em uma semana? A gente, em uma semana, a gente sai de Montenegro, a gente dá entrada em outro país, a gente vai até Dubrovnik, a gente sai de Dubrovnik, a gente faz outra parada em outros lugares, a gente passa por uma chuva danada, a gente sai dessa chuva, a gente para numa marina, a gente sai da marina, vai para outro lugar. Quando a gente se dá conta que a gente já tá no barco, vivendo a bordo há mais de um ano, parece que a gente já viveu uma vida, e é verdade, porque um ano em terra... Parece que você faz as mesmas coisas, você vai provavelmente continuar no mesmo emprego, você vai fazer as mesmas coisas. E um ano em um barco é muita coisa diferente, é muita coisa nova. Então é muito bacana. Pense o que você fez em uma semana. É bom refletir às vezes pra gente se dar conta, sabe? Eu acho que esse estralo veio do Beto, né? Esse estralo do que estava acontecendo com a vida dele. Tipo, ele continuaria o resto da vida dele trabalhando, fazendo a mesma coisa, 9 anos no mesmo emprego. Então, às vezes a gente precisa refletir um pouco, tipo, o que a gente tá fazendo? Tipo, qual é o sentido, sabe? A gente tá vivendo pra gente? Tipo, você tá vivendo pra você? Ou você tá vivendo pros outros? Percorremos umas 18 milhas, a grande parte no balão, agora que ligamos o motor, que estamos chegando mais ou menos aqui em Kornati, onde a gente vai parar. Foi devagar, né? Faz mais de, sei lá, 6 horas que a gente está velejando, porque ficamos nos 3, 4, 2, 3, 4, 2 e agora resolvemos ligar o motor que estamos chegando. Chegando perto do parque, o vento acabou. Ligamos o motor e fomos por dentro dele. Realmente é um visual diferente. No meio do mar Adriático, as águas ficam rasas e claras. As ilhas em volta formam uma grande piscina na parte interna, ótimo para navegar e dormir. Mas tem um porém. Para ficar no parque é preciso pagar uma taxa e nós estamos precisando economizar muito devido às despesas que estamos tendo. Então resolvemos seguir em frente buscando um local de ancoragem. Hora do rango por aqui, tá muito quente, gente, não dá pra fazer altas gastronomias, porque a melhor coisa que tem é saladinha, alguma coisa bem fresca, porque 33 graus tá Freud. E tá até fácil de cozinhar, na verdade, dá até pra fazer um bolo, um pudim, porque tá tão calmo, o mar tá assim, flat total. No fim do dia encontramos um lugar bem abrigado para dormir em Karnatá e passamos uma noite tranquila. Saímos da nossa ancoragem faz uma meia hora, a gente já percorreu quase uma milha. Só na vela, tá um vento de través. Estamos a mais ou menos 3,5, 4 nós com o balão. Com a Gineiker, na verdade, né? Eu sempre confundo. Ainda faltam umas 15 horas pra gente chegar em Rijeka. E vamos ver o quanto a gente faz hoje. O veleirinho aí do lado tá no motor.
E a gente tá bem andando com ele. Tamo bem, Betinho. Fico aqui conversando com o Hélio, mandando foto, ele fica dando assessoria pra nós. Daí ele falou pra mim, manda um vídeo agora pra eu me sentir embarcado pra entender como que eu posso ajudar. Aí eu mandei um vídeo da vela, né, direção do vento, enfim, um vídeo do barco todo. Aí ele falou assim, ó, arriba 10 graus que você vai andar mais. Daí eu fiz isso, a gente saiu de 4.1 pra 5.1, só fazendo isso. E ele de lá, hein? Olha, Hélio, eu acho que você deveria vender isso, viu? Que ajuda muito. Betinho vai ficar assim também, gente. Estamos lutando, estamos aprendendo. E é velejando que se aprende, né? Hélio tem quantos anos será de experiência? Deve ter, sei lá, uns 30, 40 anos de experiência. A gente tá só no segundo, mas a gente chega lá. E como velejando que se aprende, a gente mandou pro Hélio como a gente estava fazendo e que tiramos, né, a mestra, e ele falou que em teoria é mais fácil, mas que com a mestra você anda mais. Então colocamos a mestra de novo e agora estamos a 5,5, Beto? 6,5. Uma bela melhorada, porque quando a gente deu o ângulo que ele falou que era mais 10, já subiu para 5,5 e agora que a gente abriu a mestra foi para 6,5. Então é pequenas coisas que vão fazendo uma grande diferença, principalmente quando o caminho é longo. O vento deu uma aumentada por aqui, estamos a quase 7 nós, estamos com Genoa e Mestra. A gente só tá um pouco preocupado com o tempo, parece que tá mudando um pouco, tá ficando um pouco mais escuro, até o sol não tá tão forte. Terminamos nosso almocinho delicioso, com essa vista maravilhosa, e agora completamos 30 milhas só na vela. Até eu e o Beto tava falando, acho que nosso recorde até geral, assim, porque normalmente a gente tem que ligar o motor um pouquinho, até mesmo no Brasil a gente quase nunca conseguiu fazer uma inteira só na vela, 100%. Então, estamos velejando na velocidade da onda, olha isso. Ligamos o motor porque lá no fundo, ó, tudo fechado. Fechou o tempo lá e o vento tá vindo de lá, então provavelmente isso aí vem pra cá. Não vamos esperar pra ver, né? Chegamos aqui na ilha de Cres, estamos bem próximos de Rijeka. A gente fez hoje 50 milhas náuticas, a maior parte foi no vento, ainda bem. E agora só chegando, que já ia começar a escurecer, que a gente ligou o motor para não chegar à noite, porque a gente não conhece nada do lugar. A gente passou por 2 ancoragens, as 2 são pagas, tem que pagar 13 kunas por pé de barco. E então a gente veio procurar um lugar que fosse abrigado e que não tivesse que pagar. Tá lindo, o lugar assim, não tem nada, não tem absolutamente nada aqui, mas é um lugar bem bacana, bem tranquilo. Nada mal essa ancoragem, né? 6 metros de profundidade, bem tranquilo. Aqui tá uma piscina, tem mais veleiros, o que também é bom, sinal de que um até veio conversar com a gente. Tem 1, 2, 3, 4, mais ou menos uns 4 barcos.
Hora de sair aqui do paraíso que ancoramos, dormimos super bem. Eu já tô preparando uma saladinha de batata, alguma coisa pra gente comer no meio do caminho. E agora chegaremos no destino final, que é Rijeka. Falta pouquíssimo, falta tipo 40, 30 milhas. Então acho que em 5 horas a gente chega. E se Deus quiser, vai ter um ventinho aí no meio do caminho. A gente queria vento, certo? Tanto vento que a gente pediu, ele veio em dobro. Nós continuamos com uma velocidade de quase 7 nós. Esse barco, ele atinge muito fácil 7 nós. Mas agora a gente tá no segundo riso da Mestra e também demos uma risada na Genoa e mantivemos a mesma velocidade. Então a gente tá meio só assim cauteloso, porque não conhecemos totalmente o barco. E o tempo não tá muito bom ali chegando em Rijeka, tá um pouco fechado. Então a gente tá devagarzinho. Devagarzinho não, né? A velocidade tá ótima, mas a gente tá prestando bastante atenção, porque qualquer coisa a gente vai ter que baixar os panos rapidinho. Então continuamos aqui risado. A ideia é não ligar o motor. Até falei pro Beto, Beto, vamos risar, vamos ver o que né? Tentar ir na vela, se apertar, né? Baixa os panos e liga o motor. Mas, por enquanto, tudo tranquilo. Recolhemos um pouco mais da Genoa e agora o Beto vai pôr o carrinho um pouco mais pra frente. Se vocês observarem, ali pro lado de Rijeka, que é exatamente aqui a nossa proa, tá bem fechado, ó. Então isso que tava um pouco assustando a gente nesse sentido. Continua 6 nós. Continua 6 nós. E pra cá, segue bem claro. Bom, que a gente tava com medo aconteceu, que é o momento que os ventos iam se encontrar, que a gente já imaginava. E aí, óbvio, começou a ardenar muito mesmo, risado. Aí foi recolher tudo rapidinho, a retranca batendo pra tudo quanto é lado, recolhemos tudo. Tá virando, porque a gente tava com vento aqui e a tempestade estava anunciada para cá. Então provavelmente eles estão se juntando e aqui é o ponto de para onde eles estão escapando. Ó, pra lá tá a tempestade. Aqui é bem doido mesmo, ainda mais acho que agora por causa do verão, dessas pancadas de chuva. Então meu coração tá em teste por aqui. E o Beto também tá sendo super cauteloso, tipo, ele começou a ver um tempo, ele já, Thaís, vamos risar, não sei o que, eu falei, mas será? E tipo, de fato, ele tava totalmente correto nisso, tem que ser cauteloso mesmo, tem que ter calma pra não ter nenhum problema, sabe? Agora vamos ver como é que vai ser. Tá ventando muito lá fora e a gente tá de cara com o vento. Liguei o motor e fui contra vento em direção à ilha de Plavnik. A ideia era ficar atrás dela escondido do vento. Conforme fomos nos aproximando, o vento baixou. Almoço ao mare. Como ainda era cedo, calculamos que poderíamos parar mais perto de Rijeka e vimos pontos de ancoragem em Opatija. Estamos aqui rodando, ver se a gente encontra algum lugar para ancorar hoje à noite. Mas ou não pode ancorar, ou é 25 metros de fundo, ou é marina, ou é poita, ou a gente não sabe para onde a gente tá indo. Ó, então aqui que era um lugar que talvez a gente pensou em parar, não pode. Ó, tem uma âncora bem aqui, virada de ponta para baixo, que significa que não pode ancorar. Aí, por exemplo, aqui que a gente poderia ancorar, tá 38 metros.
Mais próximo, onde diminui a profundidade, é onde tem poita. Mais um fiasco aqui nesse lugar aqui. E agora a gente tá indo para uma marina que é mais uma milha aí pra frente. A noite chegou e eu achei mais seguro parar em uma marina. O único problema foi o preço, 80 euros. E aí a gente desceu para dar uma volta na cidade. É isso que a gente reparou, que a cidade é tipo um luxo. Só tem italiano, só tem cassino, só tem hotel 5 estrelas, só tem marca cara. A cidade é tipo Mônaco. Na manhã seguinte navegamos por 1 hora até chegar no porto de Rijeka, mas isso você vai ver no próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? Ele se torna possível graças aos apoiadores. Seja um apoiador também clicando na descrição do vídeo. Pode apoiar a partir de $1 por vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e comentários. Também se inscreva no canal. Até a próxima, tchau e bons ventos!